Bom dia, quarto ano, tudo bem? Ótimo! Hoje nós estamos na quarta-feira, dia 20 de maio, aula de geografia. Nós vamos fazer a correção da página 34. Vou ler a pergunta. Pesquise e escreva no seu caderno se o seu município apresenta distritos, se sim, quantos tem e quais são eles. O nosso distrito, que é São Paulo, ele administra 96 distritos. É bastante, é muito distritos. Agora, número 2. Se em seu município há distritos, e se você mora em um distrito, pesquise e responda abaixo. Qual é o ano da fundação do seu distrito? O Jaraguá, como está ali, ó, foi fundado em 1948 e nós estamos na região noroeste, tá? B. Quem fundou Jaraguá? O fundador é o Barão do Jaraguá, tá? Tem gente que fez uma pesquisa e deu um outro nome. Tudo bem, no Google também tem um outro nome, tá? 3. O distrito apresenta alguma influência dos europeus, africanos ou indígenas? Se sim, ponha. O Jaraguá tá aqui, ó. O nosso bairro recebeu influência indígena e portuguesa, tá? Número 4. Quais são os prédios mais antigos do seu distrito, que é o Jaraguá? É a Estação do Jaraguá, que foi construída em 1891, porém ela não se chamava na época, em 1891, Estação do Jaraguá, ela se chamava Estação de Taipas. Lá no Jaraguá também tem o Casarão, tem a paróquia Nossa Senhora da Conceição e também a Telefônica foi construída no Jaraguá em 1968. Olha como o nosso bairro é lindo, hein? Importante. Pesquise e escreva o nome de uma família que mora no seu distrito há mais anos. Eu pesquisei, tem o Barão do Jaraguá. Se a sua família é uma família muito antiga no bairro, com certeza vai ter o nome de alguns moradores mais antigos. Se a minha avó e o meu avô estivessem vivos, é claro que eles também teriam o nome de moradores mais antigos, porque quando eles chegaram no Jaraguá, nem ônibus passava. Então, era uma família também, os moradores, antiga, mas com certeza, além deles, vinha outras famílias mais antigas, né? Vamos agora para outra coisa. Agora, nós vamos estar indo para a página 35 do nosso livro de Geografia. Estaremos vendo os elementos naturais e culturais dos indígenas. A professora, para isso, até se paramentou como uma indígena. Quando eu fui lá para Porto Seguro, eu fui em algumas aldeias indígenas e uma índia me vendeu esse cocar, esses adornos, ó, o colar também, tudo foi feito pela mão de um índio. O índio ele tem muitas coisas que ele passou para nós da sua cultura. As casas que os índios moram nem sempre são casas todas iguais, é o que nós vamos estar vendo aqui. O índio, ele pega da natureza tudo o que ele precisa. Além dele buscar a natureza como fonte de toda a criação, de tudo o que ele precisa, ele também deixa para nós algumas culturas indígenas, por exemplo, rezas, danças, crendices, simpatias que eles fazem, que eles acreditam, e passou para nós a sua cultura. Na página 35, nós vamos fazer a leitura, tá? Nem todas as aldeias indígenas têm a mesma forma. Para fazer as suas ocas, os indígenas precisam de materiais encontrados encontrados na natureza. Em geral, de uma aldeia para outra, os materiais utilizados são os mesmos, mas a madeira e as folhas são diferentes, porque nem sempre as que foram utilizadas em um determinado local existem em outro lugar. Normalmente, os indígenas escolhem madeiras
mais resistentes e duráveis para fazer a estrutura das suas casas. Dependendo da estrutura e de onde serão usadas, as madeiras são maiores ou menores. Aqui nessa imagem na sua tela, você vai observar aqui, ó. Olha essa oca de cima e a oca de baixo. Os dois são ocas indígenas, uma de um lugar, outra de outro. Só nessa imagem você consegue perceber que os materiais utilizados não são o mesmo. O da segunda imagem abaixo, ela foi construída com terra, ó, terra batida. Ela foi revestida com terra, aonde também o vento, a chuva acaba não entrando tanto, tá? Nós vamos fazer a leitura da página 36. Na verdade, a cultura dos indígenas interfere nas suas construções. A casa, a oca, não dura mais que a vida deles. Olha que interessante, isso é cultural. Eles não precisam de uma casa que dure muito, porque, em geral, vão para outro local quando a colheita da região acaba. Muitas vezes, eles também não conhecem materiais de construção, como cimento ou ferro, e constroem com materiais disponíveis da natureza que se degradam com mais rapidez que os primeiros. Os indígenas também veem a natureza ao seu redor da aldeia como a sua moradia, e é como se a natureza se tornou a aldeia dele, como se fosse a sua casa, e as ocas fossem apenas os quartos dela. É possível observar os diferentes tipos de trama, amarrações, acabamentos e outras coisas. De acordo com cada aldeia é construído a oca. Algumas aldeias já estão influenciados pela maneira de construir dos europeus. Em algumas delas, já é possível observar a construção de alvenaria, o que faz com que esses indígenas percam a sua identidade. É preciso aprender a respeitar o modo de vida de cada grupo social. Não existe o modo correto e o modo errado, mas existe o modo de cada grupo. Os indígenas sabem que a natureza é a fonte de toda a existência deles. Por isso, em geral, vivem próximo a algum rio. Em algumas aldeias, já se trabalhavam com agricultura. Os indígenas utilizavam uma técnica chamada de agricultura de coivara. Essa agricultura, meus queridos, o que eles faziam? Eles queimavam um pouco a floresta onde eles iriam plantar para a sua subsistência, só que essa técnica para a plantação de queimada, ela acaba com os nutrientes do solo. Então ele conseguia plantar um pouco, mas depois de um tempo, por conta dessa técnica, que não é uma técnica eficaz, técnica de queimada, ele tinha que mudar, porque com o tempo o solo já não produzia alimentos com quantidade e qualidade, tá? Nessa técnica, eles queimavam uma parte da floresta para plantar e quando a terra ficava pouco fértil ou fraca, mudavam de local, transferindo a aldeia para outro lugar. Olha, a cultura indígena, nossa cultura, nossa história, ela é muito linda, porque os índios são os nossos primeiros habitantes do Brasil. Não dá para passar por aula indígena sem se paramentar, sem lembrar de toda a nossa história. Lindo, né? E outra, no dia do índio nós íamos tirar foto com esse cocar que eu trouxe. Esse é feminino. Eu trouxe também apetrechos para meninos, mas nós não estávamos juntos, então tive que usar essa aula para poder apresentar esse material que a Pro trouxe para vocês, tá? Página 37, liçãozinha.
38, liçãozinha. 39, faz. 40, 41 e 42. Tudo isso são conteúdos que nós já vimos, relembramos nessa aula. Então, você vai estar fazendo as lições da página 37 a 42. Na próxima quarta-feira, nós iniciamos a nossa aula fazendo a correção da página 37 a 42, tá? Uma boa tarde para vocês!